pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o meu caderno de leitura de 2025 e falar um pouco sobre o que eu manteria nele para 2026 e o que eu vou retirar dele, que eu acho que não funcionou de jeito nenhum. Para fazer isso, eu vou aqui abrir o querido, porque eu tenho que abrir ele para mostrar as coisas que estão dentro dele para vocês. E a primeira coisa é... eu, com toda certeza, mudaria a forma com que eu fiz essa capa do Reading Journal, porque eu não gostei do resultado final dessa capa, não me agradou. Então eu quero pegar mais algumas referências para fazer a capa do próximo ano, que inclusive vou fazer um vídeo aqui pro canal mostrando para vocês como é que vai ser todo esse processo. Mas essa aqui seria a primeira coisa que eu ia mudar. Faria uma capa completamente diferente, porque eu acho que essa capa aqui, ela não transmitiu nada do que eu queria pro ano, não transmitiu personalidade, e eu queria muito que isso tivesse acontecido nessa capa, como aconteceu na capa de 2024, que foi essa daqui. Por mais que ela seja uma capa bem simples, ela passou um pouco mais de mim aqui, trouxe um pouco da questão de flores de cerejeira, que eu gosto muito, tanto é que a capa do caderno é essa daqui, Classical Rose Black, que tem flores de cerejeira. Eu fui atrás dessa capa para que eu pudesse comprar ela, não à toa, eu tenho 3 cadernos com essa capa, então acho que transmitiu um pouco do que eu gosto a partir dela. Fiz aqui uma colagenzinha bem simples com um papel decorado que eu tinha, mas eu acho que essa capa teve muito mais personalidade, apesar de ser bem simples, do que essa daqui. Então eu quero fazer uma capa que seja mais preenchida também para o próximo ano, mas que principalmente exprima mais as coisas que eu gosto e não seja tão aleatória quanto essa daqui foi. Agora, indo para a próxima página, livros para comprar. Essa daqui eu vou manter, e aí conforme o tempo for passando no próximo ano e surgirem alguns livros aí que eu possa vir a querer comprar, eu vou adicionar eles aqui, né, ou série de livros, seja o que for, mas eles vão vir sendo adicionados aqui nessa parte de trás, né, no caso, até que ela esteja completa, e aí vou adicionar uma próxima, mas por enquanto eu vou manter esta querida, ela vai ser uma das únicas que vai passar de um ano para o outro. A próxima é essa de livros para ler, e eu mantive ela de 2024 para 2025, porém, na verdade, ela está desde 2023, que foi a primeira vez que eu fiz caderno de leitura. Então, essa página aqui ela já é bem antiga. A única coisa que eu fiz com ela é que ela estava em um caderno que eu tinha feito à mão, e eu passei ela para o caderno inteligente assim que eu comprei o meu caderno A5. Então, desde 2023 ela está comigo. Mas eu não sei se eu vou refazer ela para preencher no próximo ano com os livros que estão aqui que não foram lidos e adicionar os outros que forem vindo, né? Eu iria fazer uma aqui atrás a princípio, essa era a minha ideia inicial, mas eu acho que eu vou só fazer uma página nova com os livros que eu tenho realmente para ler, que estão aqui, e começar a repreencher ela. O bingo literário eu acredito que eu vou manter. Vou fazer ele aí com novas opções, né? Porque esse ano eu fiz ele para testar. Eu fiz essa página aqui com vocês como uma sugestão, mas eu acabei utilizando para testar, ver se eu ia gostar, se eu ia me adaptar bem a ele. Até que sim, mas eu sinto que por eu ter feito ele ali meio que como um teste, eu fiz ele muito dentro da minha zona de conforto, com coisas que eu já sabia que eu conseguiria preencher ele. E eu acho que ele vem de uma ideia de você ir completando ele como um desafio de fato, tentar encaixar livros que você vai comprar, interesses literários, dentro das exigências que estão aqui nele para ele ser um bingo batido. Então, acho que eu mudaria isso quando for fazer ele no próximo ano. Inclusive, nem finalizei ele ainda. Ainda há a possibilidade de finalizá-lo, inclusive Cidade Pequena, eu acho que eu já li, mas eu ainda não preenchi. Mas eu acho que eu já li. De qualquer forma, vou manter, mas vai ser modificado, né? Eu vou tentar fazer um pouco mais
saído ali da minha zona de conforto para que eu consiga realmente me sentir desafiada a cumprir esse desafio. E caso eu veja que não tem sentido nenhum manter ele, eu retiro ele durante o ano. A página de Book Tracker, que era para ali fazer um controle de quantos livros eu li no ano e se eu bati a meta literária, com toda certeza não vou bater essa meta de 35 livros, eu fiz uma meta bem maior do que eu já sabia que provavelmente eu leria. Muito porque também eu queria me incentivar a ler livros mais digitais, para ver se eu conseguia me soltar um pouco mais nesse sentido. Não aconteceu. Até agora eu li 13 livros, como vocês podem ver. E assim, não achei que funcionou muito bem pra mim. Essa página, inclusive, ela estava descartada lá no final desse caderno, com outras páginas que em algum momento eu usei e elas não funcionaram, teve algum erro, enfim, estava completamente descartada. Peguei ela, preenchi ela aqui para mostrar para vocês como é que ela ficou. E eu não sei se eu vou manter, talvez eu mantenha. É muito difícil que eu faça isso, eu posso realmente mudar de opinião no fim das contas, fazer ela pro próximo ano. Mas não sei, tipo, eu penso em manter quando eu falo de, tipo, ter uma meta, ter ali mais ou menos, eu gostaria de ler tantos livros, conseguir ler tantos livros, mas eu acho que ela funciona muito para quem consegue ler livros tanto no formato de e-book quanto no formato físico, ou se você consegue ter muito acesso a livros com mais facilidade, com mais agilidade. Eu não consigo. E o fato de eu só conseguir ler livros, ou pelo menos ter mais facilidade com livros físicos e muita dificuldade com livros digitais, faz com que essas metas aqui sejam mais difíceis para cumprir. Não são impossíveis, mas elas são mais difíceis. Então, não sei se faz muito sentido para mim manter uma página com um desafio assim. Eu penso em fazer outras páginas de desafio que eu vi o pessoal fazendo, achei interessante e eu acho que pode funcionar, mas eu falo um pouco mais sobre elas com vocês no vídeo preparando esse caderno. Nós temos também essa página aqui que vocês podem perceber que ela não foi preenchida de forma alguma. Eu fiz ela como uma sugestão, né, no vídeo de sugestões de páginas de leitura com vocês e tudo, mas ela não funcionou de forma alguma pra mim, porque primeiro que eu nem lembrava que essa página existia. A princípio, quando eu tive a ideia de fazer uma página assim, eu achei o máximo. Achei que ia super funcionar pra mim, que ia ser muito legal, mas eu nem lembrava, no fim das contas, que essa página existia. Eu nem lembrei de preencher ela até agora. Até que poderia preencher, mas eu acho que ela é uma página que só vale a pena ser mantida no caderno se você consegue lembrar dela conforme o tempo vai passando. Pra mim, não funcionou de forma alguma. E aí agora nós vamos para o corpo do caderno propriamente dito, né? Porque essas aqui são as páginas que mais preenchem o caderno, querendo ou não. A gente chega aqui nos paginômetros. A primeira coisa que eu faria de diferente com esses paginômetros é apenas um paginômetro por página, né, por folha. Aqui vocês vão ver que eu acabei tendo que colocar mais de um em alguns casos, por como eu preenchi as páginas dos livros. E esse é um outro erro que eu já tinha cometido em 2024, acabei cometendo em 2025, porque eu achei que eu não ia querer o paginômetro, do fim das contas eu quis, e voltou a funcionar pra mim. Então eu tenho que me policiar melhor agora em 2026 para que eu faça diferente. E o que é que acontece? Eu vi que o paginômetro voltou a funcionar pra mim porque eu usei o Scooby. E aí, a partir do momento que eu comecei a usar o Scooby, eu consegui marcar melhor quantas páginas eu tinha lido por dia, sem ter a pressão de naquele dia ainda eu fazer o cálculo, marcar e escrever a quantidade de páginas. Eu posso fazer o cálculo depois que eu terminei de ler o livro e vir aqui e colocar tudo bonitinho. Então, tirar dessa pressão, eu acho que o paginômetro funciona muito bem. É um visual de como tá as minhas leituras e eu gosto bastante dele. E é um visual que funciona melhor pra mim até do que o do próprio Scooby. Então, vou mantê-lo para 2026, mas organizando direitinho as leituras para que não fique desordenado. E aí aqui, por exemplo, mês de janeiro, as leituras estão com as datinhas certinhas, certo? A gente vem para fevereiro e aí a gente tem o livro de fevereiro, que foi Assistente do Vilão. Eu comecei a ler Aprendiz do Vilão, mas eu não terminei. Eu só vim terminar ele aqui em março, tá vendo? Então, a página de fevereiro tá aqui, ó, né? Logo em seguida.
Porém, quando a gente vira a página, já tem logo em seguida Aprendiz do Vilão. E na grande realidade era pra estar o paginômetro de março aqui e depois dele essa página. Então é isso que eu falo que eu tenho que prestar um pouco mais de atenção quando eu for fazer. Porque, beleza, só li um livro naquele mês. Por mais que essa página fique em branco aqui, eu tenho que deixar ela em branco para que os paginômetros sirvam de divisão mesmo entre os meses e eu consiga ter essa visão sem eu ter que estar tipo, tá, a do mês 3 tá aqui, então março tá aqui, e aí depois vem pra cá, e aí tem abril, e já tá aqui, ó, Hogwarts, uma história marota, e Manual de Assassinato para Boas Garotas, sendo que esse paginômetro também deveria ter uma página separada só pra ele, e aí se torna uma confusão, vamos dizer assim. Tá organizado? Tá organizado. Tem um sentido? Tem um sentido. Mas melhor seria se cada um pudesse ficar dentro da pastinha do seu mês, vamos dizer assim. Então, essa seria uma mudança que eu faria. Já deixar os paginômetros todos prontos, com as abinhas todas prontas, para que quando eu ler o livro, eu possa só colocar a página dele por dentro e as leituras ficarem bem organizadas. A outra coisa é justamente essa questão das abas, que eu já queria deixar elas todas prontas e todas coladinhas em cada paginômetro, já antes de começar a fazer os preenchimentos, e todos os paginômetros ficarem prontos também para isso, porque eu acabei fazendo mês por mês, tanto é que dezembro ele já tá aqui, ó, pronto para ser preenchido, e novembro também já foi todo preenchido, mas eles estão sem as abinhas porque eu ainda não fiz, e deixar tudo no ponto seria um pouco mais prático. A outra coisa, ela se refere um pouco mais até à parte criativa, né, e a forma com que eu quero lidar mais com a parte dos títulos dos livros. Eu gosto muito de como eu faço os títulos, eu gosto dessa estilização de ser uma coisa parecida com o que é na capa. Isso eu não quero mudar, eu quero melhorar a forma com que eu faço isso, para que eles fiquem cada vez mais parecidos, mas ainda assim eu quero conseguir ter uma liberdade para que, tipo, eu não estou muito afim hoje de fazer uma coisa completamente desenhada, bem próximo dos títulos. E aí, nesses dias, fazer uma coisa ali mais só mão livre, sabe? Com a brush pen. Tanto é que um dos motivos de eu estar tendo mais cores de brush pen é conseguir ter essa liberdade para que, se eu não for fazer um estilizado, como que eu fiz nesses casos aqui, eu possa pegar uma cor bem próxima da capa ou desse marcador que eu uso, que eu procuro aproximar da cor da capa, e aí usar essa brush pen de forma livre, mas combinando as cores pelo menos, para tentar causar um desconforto menor em mim, porque eu tenho um pouco de dificuldade de mudar isso daqui. Eu acabo às vezes, por ter essa dificuldade de ter que fazer as coisas desse jeitinho aqui, o mais próximo possível da capa, deixando para fazer mais pra frente, e eu acho que isso pode atrapalhar um pouco na hora de fazer a escrita da experiência com a leitura, apesar de eu ter o meu caderninho de anotações, né, de leitura. Então, todas as leituras que eu vou fazendo, ó, eu faço anotações. Isso aqui é como se fosse o meu amigo, né, que eu vou conversando com ele e falando tudo que eu tô surtando, todas as coisas que me deixaram feliz, que me deixou indignada, e, enfim, o que funcionou pra mim dos livros ou não. Apesar de ter esse caderninho que me ajuda bastante até na hora de escrever a parte da experiência com o livro, eu acho que escrever próximo ali do término da leitura vai ajudar muito a manter ainda a experiência mais fresca na minha cabeça, para que eu consiga passar isso para o papel de uma forma mais fiel ao que eu realmente senti naquele momento do que dias depois. Vou continuar, inclusive, com esse caderno aqui, porque eu achei que foi um caderno que eu comecei a testar durante esse ano e funcionou bastante para auxiliar na produção do caderno de leitura, né, das minhas resenhas, e quero manter ele. E no vídeo que eu for fazer do caderno de leitura, provavelmente eu já prepare esse daqui também, porque eu quero fazer uma capinha nova para o próximo ano, né, poder escrever as resenhas nele com outra capinha. E agora, falando mais sobre as páginas das leituras,
Uma das coisas que eu testei esse ano e que eu quero manter pro próximo é que eu fiz algumas colagens nesse caderno para tentar enfeitar ali as páginas e eu gostei. A princípio eu achava que não fosse funcionar muito bem pra mim, mas eu gostei. E aí nós também temos as opções de fazer colagens como essa daqui, que fui eu que desenhei pra fazer um enfeite, porque eu não queria ir lá e imprimir. Então eu achei que funcionaria bem fazer o desenho, porque eu também tinha papel adesivo nesse dia ainda. Mas mesmo que eu não tenha papel adesivo, tenho folhas que eu posso usar para fazer o desenho, recortar e colar aqui sem problema nenhum. Essencialmente seriam essas as mudanças que eu faria aqui no Reading Journal, que seria ter páginas prontas já com antecedência para que eu não tenha que ficar fazendo durante o ano, retirar algumas dessas páginas de tracker, que são acompanhamentos do ano, e fazer algumas outras que eu acho que vão funcionar. E a outra coisa é fazer os registros de leitura com mais agilidade para que eu não perca a essência da experiência que eu tive com a leitura, mas também respeitando a criatividade que eu tive para aquela página, porque se eu quiser fazer uma colagem, quiser fazer alguma coisa mais elaborada, eu tenho toda a liberdade para fazer isso, então não posso passar uma coisa por cima da outra. Basicamente seria isso de forma resumida para as mudanças que eu faria e as coisas que eu manteria nesse Reading Journal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você sabe que pode gostar dele. E é isso, um beijo até o próximo vídeo e fui!